bom? Nós vamos trabalhar hoje uma parte da literatura brasileira que se chama modernismo. Ela tem um período bem interessante, que é porque ela é dividida em fases, certo? Mas essa divisão, ela é de uma forma bem didática, para que nós aprendamos direitinho como tudo acontece. Vamos nessa? Nós temos aqui a primeira fase, que ela vai de 1922 a 1930. Nós chamamos essa geração de 22, sim? Nela nós encontramos poesia e prosa. É importante que nós saibamos, só que há um detalhe. Essa fase, ela surgiu exatamente depois da Semana de Arte Moderna. E é importante a gente lembrar que aqui nós tínhamos dois escritores que não só trabalharam na Semana de Arte Moderna, como foram os precursores. Então, automaticamente, até pela lógica, a gente pode perceber que é uma fase, né? É uma fase bem voltada para a irreverência, para a ironia, para a paródia, para a crítica às escolas anteriores, mais o romantismo e o parnasianismo. Mas por quê? Romantismo por causa da temática, o amor, né? O amor exagerado, exacerbado, e a forma, o parnasianismo por causa da forma. Então, foi um período que nós vamos perceber exatamente a mistura de poesia e prosa. Não há uma separação, como vocês podem observar nas outras fases, ok? Mas o interessante é que, já no finalzinho, quase chegando 30, a gente observa um escritor já no período de transição, que é o Manuel Bandeira. Ele é mais sério, até por conta da tuberculose, da sua vivência de mundo, né? Então, a gente vai observar que ele não é tão irreverente como o nosso grande Oswald de Andrade. Então, percebam que aqui há uma mistura. Não só eles escreviam poesia, como eles escreviam prosa. Então, nós vamos ter aqui inúmeras características que são contra toda a formalidade da literatura academicista, sim? Com regras, com detalhes importantes que aqui não serão importantes, como a valorização da língua portuguesa formal, né? Nós vamos ter aqui partes da literatura que trabalha exatamente aquela poesia bem popular, né? Bem regional, popular, já que a maioria se concentrava, assim, em São Paulo, ok? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aquela poesia chamada poema pílula, poemas pequenos. Tem um poema de Oswald de Andrade que ele diz humor, amor. O título é humor, amor, ou seja, aí há N interpretações, ok? Então, destacando, a aula hoje a gente vai destacar mais exatamente a segunda. A segunda fase, ela é uma fase mais trabalhada, mais séria, mais didática, tá? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a separação clara de poesia e prosa, certo? Então, na poesia nós vamos ter grandes escritores como Carlos Drummond de Andrade, como Vinícius de Moraes, como Cecília Meirelles, como Jorge de Lima e Murilo Mendes. Agora, é importante salientar que se aqui havia a crítica às escolas anteriores, aqui nós vamos ter um resgate. Mas um resgate muito maduro. Mas em que sentido esse resgate? Aqui nós vamos ter, por exemplo, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, a primeira fase dele, aqui nós vamos ter várias fases. Eles distribuíam a sua poesia nas fases, como o Drummond 4, Vinícius 3, enfim. Nós vamos ter um resgate aqui do Vinícius ao simbolismo, ao parnasianismo. Olha, o grande Vinícius trabalhou o soneto da felicidade, do amor total. E aí ele tem essa preocupação em trabalhar exatamente com características do parnasianismo, mas não seguindo aquela linguagem formal, aquela linguagem rebuscada, não. O que ele fazia? Ele trazia a popularidade, ele trazia o soneto, ele fez uma mistura imensa, grande, bacana, que foi a ligação da música com a poesia metrificada. Vejam só, na década de 30 a gente tem essa poesia metrificada, isso é um barato. Então nós vamos ter aqui o Vinícius resgata a ligação da rima com a poesia,
com o soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, não esqueçamos, né? 14 versos. Então, tudo isso foi trazido por ele em plena geração de 30. Depois a gente vai ter também aqui a Cecília, a neossimbolista, o que é neo? Novo. Então, nós vamos ter a Cecília, que trabalha todo aquele sentimentalismo, aquela musicalidade, em plena geração de 30. Mas aqui também foi um período importante, gente, que trabalhou o quê? Trabalhou a questão social, tá? Isso aqui, até por conta da Segunda Guerra Mundial, veio esse resgate. Então, a literatura, ela passou a ter também essa importância. Eles trabalharam isso. Vamos pensar aqui agora José, do Drummond. Vamos pensar aqui na Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, que foi inclusive musicalizada, né, em Mato Grosso, enfim. Então, nós vamos ter esse período. Mas aqui eu queria uma atenção maior, porque paralelo a isso aqui, a gente traz a literatura para o Nordeste brasileiro. Aí aqui há uma verossimilhança muito grande nas palavras, nos romances, nas falas. Por quê? Porque cada um vai falar da sua região. Claro, então é importante que nós saibamos essa preocupação com divulgar, mostrar os problemas, mostrar a linguagem, as questões sociais, políticas, econômicas, enfim. Por isso o nome regionalismo de 30. Então a gente abre com o ciclo da seca nordestina, isso aqui é didática apenas, tá? Graciliano Ramos, nós vamos ter a seca, vamos ter Raquel de Queiroz, o 15. Aí aqui nós vamos ter, além deles que trabalharam muito as suas regiões, aí entra o Ceará, entra Alagoas, entra a Paraíba. Nós vamos ter depois o José Lins do Rego, sim? E aí a gente passa para a Bahia com Jorge Amado. A gente vai conhecer cultura, linguagem, aspectos políticos, tudo isso a gente vai observar em Jorge Amado. E aí a gente vai lá para o sul com Érico Veríssimo. Então vocês vão observando aqui, ó, cada região sendo trabalhada, sendo estudada, sendo avaliada, sendo desnudada, que isso é que é importante. Então, essa fase é bem interessante do modernismo brasileiro, ok? Claro que a partir daqui a gente vai observar que a produção literária de cada um foi imensa, foi intensa. Por isso que há uma divisão. Lá na década de 70, 80, Drummond escrevia, Raquel também escrevia, então há essas fases, mas o início de cada um deles foi exatamente na geração de 30, tá? Que se estendeu até 1945. E por último, a gente tem a geração de, voltando aqui, ó, virando aqui, né? A gente tem a geração de 45, tá? 45, ó, nós temos chamada geração que vai mais ou menos até 60, grandes pessoas, figuras, artistas, literários. Vamos ter Guimarães Rosa, maravilhosamente bem trabalhada a sua linguagem, um grande neologista da literatura brasileira, e a que desnuda totalmente o ser humano com a sua epifania, Clarice Lispector, na prosa. E na poesia nós vamos ter o grande Ferreira Goulart, e nós vamos ter o João Cabral de Melo Neto, que é o chamado neoparnasiano. Por quê? Ele resgatou a ideia do parnasianismo, que trabalha com a linguagem formal. Ele era totalmente contra a linguagem da geração de 22, muito contra, mas também tinha um trabalho muito bonito com essa linguagem que ele trabalhava de uma forma especial, sendo altamente formal, ok? Então, aqui está o esqueleto do modernismo brasileiro. Eu espero que vocês entendam, sabe, a gente pode depois ver uma aula que se trabalhe cada aspecto, usando cada pedaço de algum trecho de poesia ou de prosa, e aí vocês vão entender direitinho o porquê desse esqueleto ser tão bacana, ok? Bye, bye e até a próxima.